Ou vai ser a próxima semana? Só semana que vem. A próxima, né? Talvez eu coloque, assim, a atividade no final da semana, sabe? Mas a data que eu estou pretendendo colocar é na segunda-feira. Se der tempo, não sei como é que vai estar os próximos dias, quantas reuniões. Normalmente elas começam a aparecer na quarta-feira. Se der tempo, eu tento colocar essa semana para vocês terem algum contato, ver o que é e tudo mais, mas o dia que eu planejei é segunda-feira. Entendi. Então, vamos lá. Peraí. A tela não está compartilhada ainda, né? Vou começar de novo da aula sem apresentar a tela. Acho que agora tá. Pronto, tá aqui. Vamos começar falando sobre as origens da física moderna, tá? O que foi que aconteceu para esse novo ramo da física surgir? E por que eu digo que é um novo ramo da física que surgiu? Porque a física veio se desenvolvendo desde a antiguidade, né? Ela começou como a filosofia natural, e aí a filosofia natural foi evoluindo e se separando nas diversas ciências que a gente estuda hoje, a física, a química, a biologia, tudo isso foi se separando, a medicina. Antigamente, você olha os antigos filósofos e cientistas, era muito comum você ver lá na descrição. Pitágoras, matemático, físico, astrônomo, uma lista de coisas que ele era ao mesmo tempo. Na verdade, basicamente, que ele era um filósofo natural. Ele estudava a natureza como um todo, e aí a natureza tinha aspectos que eram físicos, que eram químicos, que eram biológicos, que eram matemáticos e que eram filosóficos em si, de verdade. Existe muita filosofia por trás da própria ciência. E essa evolução foi acontecendo até a gente chegar mais ou menos ali no final dos anos 1800 para o início dos anos 1900, onde existia uma ideia de que a física tinha acabado. E o que significa a física tinha acabado, né? A ideia que existia, uma delas era propagada por cientistas muito importantes, muito proeminentes na época, era de que a gente já tinha descoberto praticamente tudo que a física podia explicar. Então, já tinha se construído todas as teorias físicas possíveis e não precisava mais se preocupar em estudar física, né? No sentido de não se precisava descobrir coisas novas. Entender física era importante? Era. As pessoas que nascerem depois dos anos 1900 precisavam entender de física, mas elas não precisavam fazer pesquisa em física porque já estava tudo completo. Uma das pessoas que defendia muito isso era o chamado Lord Kelvin. Inclusive, vocês devem reconhecer esse nomezinho aqui, Kelvin, né, da medida de temperatura, né, em homenagem a esse carinha aqui. O Kelvin fazia, já lá no finalzinho do século XIX, a cultura do anti-coach de física, basicamente, né. Hoje em dia a gente tem os coaches que lhe incentivam a fazer alguma coisa. O Lord Kelvin, ele era uma pessoa que ele desestimulava a estudar física. Diz o seguinte, olha, a gente já descobriu quase tudo da física, já está quase tudo preparado. Tem umas besteirinhas aí que precisa fazer umas medidas novas, uma teoria que precisa ser ajustada ali, mas o pessoal que já está formado em física hoje, que já está se formando, já é suficiente para resolver o problema. Não precisa se preocupar com isso, né? As coisas que faltam são refinamentos de medida, basicamente ele dizia isso. E esses refinamentos de medidas eram basicamente em duas áreas, que ele chamava de as duas pequenas nuvens no horizonte da física, né? O céu da física já está completamente azul, já está completamente limpo, tudo já está entendido, falta só resolver duas coisinhas, duas besteirinhas. As duas besteirinhas que ele falou a primeira era tentar explicar o resultado negativo de uma experiência que foi realizada pelos cientistas Michelson e Morley, e tentar entender explicar a distribuição de energia da radiação no corpo negro. Duas coisinhas. Essas duas besteirinhas, a gente vai falar melhor sobre elas. Mas, na visão do Lord Kelvin, quem já estava formado em física e quem já estava se formando em física na época, era suficiente para resolver esses dois probleminhas e daí pronto, acabou. Não precisa mais ter ninguém formado em física, porque já tinha tudo
formado em física não, né, mas pesquisando em física, né, porque tudo já estava descoberto. E aí, o que aconteceu? Bem, será que isso foi realmente o final da física? Será que parou de existir pesquisa para ser feita em física a partir dos anos 1900? E a resposta, obviamente, é não, né? Tanto que eu não sou dos anos 1900, eu estou já estamos nos anos 2020 e eu ainda faço pesquisa em física. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a primeira dessas duas nuvenzinhas, o problema lá do experimento de Michelson e Morley, gerou a teoria da relatividade de Einstein, né? Resolver aquele problema gerou a teoria da relatividade de Einstein. E resolver o problema da radiação do corpo negro gerou a teoria dos quanta de Planck, que é a base da física quântica hoje em dia. E sabendo que essas duas áreas eram áreas completamente novas e que precisavam ser estudadas, pesquisadas, as teorias bem montadas, pode-se dizer que em 1900 a física renasceu. Os anos 1900 fez com que aquela visão que era compartilhada por muitos físicos, não só do Lord Kelvin, de que a física tinha acabado nos anos 1900, que já estava tudo descoberto, foi virada de cabeça para baixo com o advento da teoria da relatividade e da física quântica, porque tudo passou a ser novo. A teoria da relatividade, até hoje, tem gente que tenta cobrir alguns buraquinhos que ficaram nela, não na teoria da relatividade a inicial de Einstein, mas na teoria da relatividade geral, e na mecânica quântica está cheio de coisa que a gente ainda não entende muito bem, que a gente precisa estudar um pouco melhor como é que fica. Então, a física não morreu em 1900, não acabou lá, ela se reinventou, eu odeio essa palavra, reinventar, ela renasceu, ela gerou dois ramos da física que hoje em dia são extremamente importantes para quase tudo que a gente faz, mesmo que você não veja isso diretamente, né? A teoria da relatividade e a física quântica, elas estão muito provavelmente na base de qualquer aparelho eletrônico que você use hoje em dia, e a nossa vida não existe sem eletrônica, né? Basicamente é isso. Então, o ressurgimento da física lá nos anos 1900 passou por muitas etapas e ainda está passando por algumas etapas, e a gente hoje vai dar uma olhadinha melhor nessa primeira etapa aqui, na teoria da relatividade de Einstein. Na semana que vem a gente vai falar melhor sobre a teoria dos quanta do Max Planck, tá bom? Vamos começar tentando entender o porquê, como é que a teoria da relatividade surgiu. Ela surgiu porque a física dos anos anteriores, aos anos 1900, ela se apoiava em três pilares, né? Em três grandes ramos da física que estavam bem consolidados. O primeiro era a termodinâmica, e essa demorou para apresentar algum problema, né? O segundo era a mecânica de Newton, e o terceiro era o eletromagnetismo de Maxwell. Só que dois desses pilares não concordavam, né? A mecânica de Newton associada ao princípio da relatividade de Galileu e o eletromagnetismo de Maxwell. Esses dois caras aqui não se conversavam, né? As leis do eletromagnetismo não obedeciam ao princípio da relatividade de Galileu, ou melhor, não obedeciam às transformações de coordenadas que vinham do princípio da relatividade de Galileu. E como toda a mecânica de Newton foi construída tendo como base as transformações de Galileu, então, se o eletromagnetismo não concorda com o que deu início à mecânica newtoniana, quer dizer que a mecânica de Newton não concordava com o eletromagnetismo. E aí, vejam que problema. Você tem a física inteira se apoiando em três pilares, só que desses três pilares, dois não se conversam. Dois não entram em acordo um com o outro. Os princípios de base deles são completamente diferentes, então era muito difícil manter um diálogo entre eles dois, né? O eletromagnetismo era de extrema esquerda, a mecânica de Newton era de extrema direita. Não dava para fazer com que uma conversa entre esses dois caras chegasse numa conclusão comum, porque os princípios que eles partiam são completamente diferentes. Isso gerou uma grande revolução, foi necessário uma grande revolução na física para fazer esses dois caras conversarem, né? Foi necessário pegar os dois carinhas, colocar naquela camisa junta e dizer, só sai daí quando um der um abraço no outro e me pedir desculpa. E foi necessário alguém
de pulso firme chegar para colocar esses dois caras para conversar. Não foi fácil, não. Vou botar eletromagnetismo para conversar com a mecânica de Newton. Foi mais fácil, é mais fácil botar Bolsonaro e Lula para conversar tranquilamente do que era colocar a mecânica de Newton e o eletromagnetismo para conversar lá no início dos anos 1900. Tá? Hoje em dia a gente já bota a conversa tranquilamente. Hoje em dia já são melhores amigos, o eletromagnetismo e a mecânica de Newton. A gente já resolve isso simplesmente corrigindo a mecânica de Newton. Né? Tem que fazer uma correçãozinha, que é importante. Tá? Falei que a mecânica de Newton se baseia no princípio da relatividade de Galileu. O que é esse princípio? Bem, o princípio da relatividade de Galileu, primeira coisa, vocês já usaram isso em centenas de situações sem perceber, é que as leis da mecânica são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Traduzindo isso, o que quer dizer que as leis são as mesmas? Lembra da segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes aceleração? Essa lei aqui, ó, ela está escrita em que referencial? Ela está escrita em qualquer referencial inercial. Qualquer referencial inercial, a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton se escreve assim. E isso quer dizer que as leis da mecânica são invariantes em todos os referenciais. Se não fosse invariante, quer dizer que num referencial inercial poderia ser força igual a massa vezes aceleração, enquanto que em outro força igual a massa ao quadrado vezes aceleração, e aí em outro massa vezes aceleração dividido por 5, e cada referencial você tem uma lei da mecânica diferente. Não é assim que acontece. Referenciais inerciais, todos seguem exatamente as mesmas leis da mecânica. E segundo princípio é que não dá para distinguir dois referenciais inerciais, o movimento relativo entre esses dois, com um experimento mecânico. Basicamente é o seguinte, tentar uma situação bem simples. Imagina que você consiga estar dentro de um carro e esse carro está se deslocando com uma velocidade constante, sem nenhuma aceleração numa estrada. Se isso for possível, isso só vai ser possível se você estiver numa pista completamente lisa, andar em linha reta e manter a velocidade sempre com o mesmo módulo. Se for possível isso, esse princípio, a segunda parte do princípio de Galileu está dizendo que você não vai conseguir fazer um experimento mecânico que diga se o seu carro está se movendo ou se ele está parado. Não dá para distinguir essas duas situações. Por que não dá para distinguir essas situações com um experimento mecânico? Porque os referenciais inerciais são equivalentes. Todas as leis da física são iguais nos dois, então não dá para fazer uma experiência de mecânica para identificar o movimento. Você pode pensar o seguinte, professor, mas se eu estiver dentro do carro, nessa situação mesmo que o senhor falou, pista lisa, velocidade constante, andando em linha reta, se eu olhar para fora, eu consigo ver que eu estou me movendo, né? Aí pode parecer que o princípio da relatividade falhou, né? Já falhou miseravelmente de cara. Só que olhar para um objeto não é um experimento mecânico, porque a mecânica não absorve a ondulatória, né? E para você enxergar, você tem que ver a luz. Lembra que eu tinha falado? A mecânica e o eletromagnetismo, nessa etapa, não se conversavam? Então, não dava para usar um experimento do eletromagnetismo, que usa a luz, para identificar o estado de movimento mecânico. Né? O que o princípio da relatividade diz é que não dá para fazer um experimento mecânico lá dentro, ou seja, você não vai conseguir medir uma força dentro do carro e dizer, olha, por conta dessa medição, o carro está em movimento, ou o carro está parado. Não dá para fazer isso. E, baseado nesses dois princípios, Galileu construiu uma maneira de relacionar as medidas que você faz de uma partícula em movimento num referencial onde ela está em repouso, com as medidas que você faz em um referencial em que se movimenta em relação ao primeiro. Né? Então, esse referencial aqui você pode considerar como referencial em repouso em relação à partícula, enquanto que esse referencial aqui está em movimento. Se esses dois referenciais estão em movimento, quando você medir aqui, ó, a posição dessa partícula no referencial preto, ela vai estar na posição x, y. Enquanto que se medir no referencial azul, ó, o y aqui continua o mesmo, né, porque a altura é a mesma, ó, mas o x é diferente, né, porque essa distância aqui no azul é menor do que essa distância aqui no preto. Então, ele vai estar
numa posição x, y no referencial parado, mas vai estar numa posição x', y' no referencial em movimento, e Galileu conectou essas duas medidas usando essas transformações aqui. O y é igual, nem coloquei o z no gráfico, mas o z é igual. As medidas de tempo para Galileu eram absolutas, então não faz diferença se vai medir parado ou em movimento. Só a posição x, por conta do fato de que o movimento aqui é na direção x, né, é que tinha uma diferença. Que diferença é essa? Eu tinha que descontar esse pedaço aqui. Esse menos VT é justamente essa distância aqui, ó. É o quanto o referencial anda para frente em relação ao referencial que está parado ao longo do tempo. Então, o x' e o x não são iguais. O resto é tudo igual. E as forças que são medidas nesses dois referenciais, né, são exatamente iguais. E aí vem a questão. O princípio da relatividade de Galileu são esses dois princípios aqui, ó. Isso é o princípio da relatividade de Galileu. Isso aqui são as transformações de Galileu. Transformação de Galileu são consequências do princípio da relatividade baseado no que se conhecia na época, mas não é o próprio princípio, tá? O princípio são essas duas afirmações aqui do lado esquerdo. As transformações foi a maneira matemática que Galileu encontrou de mostrar esses dois princípios. Basicamente é isso. Na verdade, não foi nem Galileu que mostrou essas equações, só apareceram mais na frente, mas Galileu estudou muita coisa e aí recebeu o nome de transformações de Galileu, tá bom? Se conectar agora as medidas num referencial em repouso e em movimento. Isso era o que a relatividade de Galileu fazia. Aí vamos tentar fazer isso com o eletromagnetismo. Colocar as transformações de Galileu no eletromagnetismo. E, para isso, a gente vai estudar a força de Lorentz. Força de Lorentz é simplesmente força elétrica, a gente já estudou, né, a força elétrica, somado com a força magnética. A gente já falou sobre essa força de Lorentz lá na aula sobre força magnética mesmo, né? Apresentei a força de Lorentz para vocês. E o que eu tinha apresentado lá, uma coisa importante de lembrar, é que a força, uma partícula carregada, se ela estiver numa região que tem campo elétrico e magnético, se ela estiver carregada, se ela estiver parada, né, uma partícula carregada numa região de campo elétrico e magnético, parada, ela só sente força elétrica. Mas se ela estiver em movimento, ela vai sentir força elétrica e magnética. E aí veja um problema. Imagina aqui que eu tenho uma partícula de carga Q, que está numa região que tem campo elétrico e que tem campo magnético. Tem os dois campos aqui. Esse referencial aqui, branquinho, é o referencial em repouso, ou seja, nesse referencial a carga está em repouso, e esse referencial aqui, amarelo, ele está se movendo com a velocidade v para a direita. E aí, se eu fizer olhar por esse referencial aqui, como ele está se movendo para a direita, ele vê a carga andando para trás, né, dele. Então, ele vê a carga se movendo com velocidade menos v, né, ela se movendo para a esquerda, para trás dele. Nesse primeiro referencial aqui, como a carga está parada nele, a força que ele sente, a força que essa carga vai sentir é só a força elétrica, carga vezes campo. Já nesse referencial aqui, referencial em movimento, aqui, movimento, a carga vai sentir uma força elétrica e uma força magnética, tá aqui, ó, que é menos QVB. E o que é que acontece? As forças nos referenciais, em dois referenciais inerciais, são diferentes. Parece que a gente está descumprindo aí o princípio da relatividade de Galileu. Por quê? Porque se as forças em referenciais inerciais diferentes são diferentes, acabei de descumprir o primeiro enunciado do princípio da relatividade, que é as leis da mecânica são iguais em todos os referenciais inerciais. Deu merda, deu ruim o negócio, né? F é diferente de F'. Qual é o problema? Como é que resolve esse problema? Vamos tentar chegar numa resposta para isso. Para resolver esse problema, primeiro a gente vai ter que olhar um pouquinho para a história do que é a luz. Bem, a luz, ela passou por uma evolução histórica grande na sua concepção do que ela é. A primeira ideia do que era a luz, desenvolvida lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, é que a luz era formada por partículas, e essas partículas são emitidas dos nossos olhos. Então, como é que os gregos e romanos enxergavam? É que quando você olhava para um objeto,
que emite luz, como é que você olhava para um objeto? Eu estava tentando desenhar uma vela, mas não consegui, foi mal. Eu sou ruim mesmo de desenho. Pensa aqui, esse é um objeto. Se você olha para esse objeto aqui, como é que você enxerga esse objeto? Você enxerga porque os seus olhos emitem algumas partículas, essas partículas batem no objeto, refletem no objeto e voltam para você. E aí, quando essas partículas voltavam, é que você sabia o que era o objeto. Era assim que os gregos e romanos enxergavam o que era a luz. E passou-se muitos e muitos anos até que René Descartes entendesse que, começasse a defender que não, a luz não são partículas, a luz é uma onda tal e qual as ondas sonoras, é uma onda longitudinal, onde você tem uma vibração de alguma coisa ali na mesma direção da propagação. Passou-se um pouco de tempo e Newton voltou a defender a ideia de que não, a luz é formada por partículas, são corpúsculos, e esses corpúsculos, meu Deus, não consigo dizer a palavra, corpúsculos são responsáveis por nós enxergarmos o objeto, e aí, como já se tinha alguma noção do fenômeno da difração das ondas sonoras e das ondas luminosas, então Newton defendeu que, olha, são partículas, mas essas partículas causam uma vibração em um material chamado éter. E essas vibrações são que causam a difração das ondas sonoras. Que danado é o éter, professor? O éter é uma coisa que ninguém nunca tinha visto, nunca tinha ouviram falar através de Newton. Então, ninguém sabia o que era o éter, se era um material, se era simplesmente uma noção de um referencial, mas era este éter que causava vibrações que causavam a difração da luz. Mais à frente, Robert Hooke e Christian Huygens voltaram a defender de que a luz era formada por ondas que se propagam em um meio especial, que eles não conseguiram identificar. Esse meio especial aqui é o tal éter, que foi defendido lá atrás por Newton. Então, Huygens e Hooke defendiam que que a luz era uma onda, diferente de Newton, que disse que eram corpúsculos, mas eles concordavam na ideia de que essas ondas existiam em um material específico chamado éter. Mais na frente, Thomas Young, provou que as ondas luminosas sofriam interferência, logo que a luz sofria interferência, logo elas deviam ser uma onda luminosa, e o arremate final parece ter sido dado na física clássica pela previsão de ondas eletromagnéticas por Maxwell e a comprovação da existência delas por Hertz mais na frente. A luz é formada por ondas eletromagnéticas, e até o final dos anos 1900, até o início dos anos 1900, parecia que já tinha sido batido o martelo. Está definido, a luz é uma onda, acabou essa discussão, parou essa besteira de que a luz é uma partícula. Mais tarde essa coisa vai mudar e a gente vai falar melhor sobre isso na semana que vem, mas por enquanto está definido que a luz é uma onda eletromagnética. O que não ficou definido ainda é onde é que essa luz se propaga. Basicamente, continuamos aqui na ideia de que o éter, esse material especial, existe ainda. Bom, então, após toda essa evolução, chegamos na conclusão de que parece que a luz é uma onda e essa onda se propaga no éter. E é por isso que a medida da velocidade da luz no vácuo é sempre igual. A gente estava com problemas aí no final. Então, veja que eu estou fazendo só evolução histórica. A gente ainda está falando de história aqui, né? No final do século XIX, a gente tinha 3 problemas para resolver. Bem, o primeiro deles era que o eletromagnetismo parecia ser incompatível com o princípio da relatividade de Galileu. Então, talvez o princípio da relatividade estivesse errado ou o eletromagnetismo estivesse errado. As equações de Maxwell previam que a luz era uma onda eletromagnética que se propagaria no vácuo sempre com a mesma velocidade, independente do referencial. Então, basicamente, parece que existe um referencial especial para a luz. E esse referencial era tratado na época como sendo um referencial daquele éter, aquele material que ninguém sabe o que era. E muita gente estudou para tentar descobrir qual é que era o éter, justamente era o terceiro problema, né? Existe um éter onde
ondas eletromagnéticas se propagam, né? Porque as equações de Maxwell previam uma velocidade para a luz, mas que essa velocidade não dependia do referencial. Então, parece que a luz se propaga sempre num material que está em repouso em relação a um referencial específico. Uma coisa que os físicos odiavam pensar. E odeiam até hoje. Que é, será que existe um referencial que é melhor do que outro? Um referencial privilegiado? E a gente vai perceber que grande parte da evolução da teoria da relatividade foi para identificar se esse referencial de fato existe. Tá bom? Vamos tentar resolver esses problemas. Vamos pensar nas 3 melhores soluções para esse problema. Primeiro era o seguinte: se a gente tem um problema entre relatividade galileana, eletromagnetismo e mecânica de Newton, um desses caras pode ser que esteja errado, porque o conflito entre eles deve ser porque alguém está falando o que não devia, né? Primeira possibilidade. Pode ser que o princípio da relatividade, podia ser que o princípio da relatividade estivesse correto, aplicando-se a todas as leis da física, e Newton estivesse correto. Então, se a gente tinha eletromagnetismo, relatividade de Galileu e mecânica de Newton conflitando, e a mecânica de Newton junto com a relatividade estavam corretas, então o problema estava no eletromagnetismo. Então, era possível, se essa fosse a solução, então o eletromagnetismo tinha alguma coisa errada. E a gente ia poder fazer algum experimento onde se detectasse algum desvio das leis do eletromagnetismo. Centenas de milhares de experimentos foram feitos ao redor do mundo e ninguém nunca encontrou nenhum desvio do eletromagnetismo clássico. Então, parece que não era o eletromagnetismo que estava errado. Bem, se não é o eletromagnetismo, vamos fazer o seguinte. O eletromagnetismo parece estar certo, vamos tentar salvar a mecânica de Newton, né? Deu problema. Tinha 3 caras, deu problema na relação entre eles, vimos que Maxwell estava certo, vamos tentar manter a mecânica de Newton também correta, e aí o problema deve estar no princípio da relatividade. O princípio da relatividade se dizia que valia para todas as leis da física em qualquer referencial, e não, deve existir um referencial absoluto, um referencial privilegiado, só no Brasil mesmo. No Brasil existe um referencial privilegiado, né? Quem tem dinheiro define como é que todas as coisas funcionam, né? No caso da física, isso não era aceito. Ter um referencial que define tudo, o tal do éter, né, um referencial formado por um material que ninguém sabe o que que ninguém nunca mediu, que ninguém nunca viu, mas que nele todas as leis da mecânica funcionam, todas as leis do eletromagnetismo funcionam e elas concordam. E, além disso, a velocidade da luz é igual em todas as direções desse referencial. Bem, se essa for a solução, então deve ser possível fazer algum experimento eletromagnético que meça a velocidade, né, de movimento em relação ao esse tal éter. Se o éter está sempre parado em relação, um referencial absoluto, dá para fazer uma medição em relação a ele. E aí, é aí que aparece o tal do experimento de Michelson e Morley, né? Esse é o experimento que tentou provar que a Terra tem um movimento relativo em relação ao éter. Como foi que eles tentaram fazer essa medida? Foi assim, eles tinham uma fonte de luz, jogavam luz para bater num espelho, esse espelho estava inclinado em 45 graus, a luz batia nesse espelho e se dividia. Ele era um espelho semi-transparente. Então, 50% da luz vinha para cá, 50% da luz vinha para cá. Essa luz ia bater em um outro espelho, os 2 pedaços da luz iam bater no outro espelho e iam se juntar de novo nesse ponto aqui. Esse pedaço aqui está errado o comprimento dele. O comprimento desse caminho aqui era para ser o mesmo do comprimento aqui, tá bom? Se juntava aqui no meio e a luz que se juntou ia ser medida num detector. Se a Terra não se movimentasse em relação ao éter, essas medidas aqui iam dar sempre a mesma coisa. Né? Ia medir aqui, o que é que você ia ver? Você ia ver um pico de luz e só. Se houvesse um movimento relativo entre a Terra e éter, você ia ver um padrão de interferência. Esse padrão de interferência é o seguinte, você ao invés de enxergar só um pico, você ia enxergar vários picos, esses picos iam se reduzindo em relação
ao principal. E essa distância aqui entre os picos tinha uma relação com a velocidade. Com que velocidade? Ai, meu Deus, xisquei, desculpa. Já foi. Tinha uma relação com a velocidade de propagação da luz com a velocidade de movimento entre a Terra e o éter, né? O que aconteceu nesse experimento? Não se detectou nada. E essa experiência de Michelson e Morley é a mais famosa experiência que deu errado na história da física, né? Normalmente, os físicos ficam famosos por fazer uma experiência que mediu alguma coisa que eles queriam medir, ou provou alguma coisa que eles queriam provar. No caso do experimento de Michelson e Morley, foi o contrário que aconteceu. Michelson e Morley tinham certeza de que a Terra se movimentava em relação ao éter. E o experimento deles foi montado para provar que, de fato, existia esse movimento. E aí, fizeram as medições, e o que é que eles encontraram? Isso aqui. Não encontraram o padrão de interferência que estavam buscando, e não conseguiram provar que a Terra se movia em relação ao ar. Se o Michelson e Morley fizesse os seus experimentos usando a mesma lógica que os terraplanistas usam, o que eles iam fazer? Eles iam chegar no resultado negativo do movimento da Terra em relação ao éter, e iam olhar para o experimento e iam dizer o seguinte: então esse experimento era ruim para medir isso, vou fazer outro. Vou medir de novo, de outro jeito, e tentar e continuar fazendo experimentos até que eles encontrassem alguma coisa que provassem o que eles acreditavam estar certos. Só que Michelson e Morley eram cientistas renomados e que seguiam todos os passos do método científico. Então, quando eles realizaram um experimento que deu um resultado que não concordavam com o que eles achavam que era verdade, o que eles fizeram foi, eles mudaram a sua opinião e concordaram que, não, a Terra não se move em relação ao éter. Infelizmente, o que os terraplanistas, por exemplo, fazem é o seguinte: eles têm a certeza na cabeça deles de que a Terra é plana. E aí eles realizam experimentos para provar que isso é verdade. Cada um dos experimentos que eles fazem falham. E cada vez que o experimento falha, eles dizem: ok, o experimento falhou porque esse experimento era ruim, vou fazer outro. E quando o próximo falha, eles dizem: vou fazer outro, vou fazer outro. Eles nunca aceitam de que os resultados negativos das experiências dele não estão acontecendo porque os experimentos são ruins ou porque os experimentos estão errados, mas sim porque a ideia de que a Terra é plana está incorreta. Então, eles partem da ideia de que a Terra é plana e eles não aceitam nunca mudar essa opinião, e aí não adianta fazer experimentos. E esse é um dos motivos pelo qual eu digo que é muito difícil conversar com alguém que acredita que a Terra é plana, justamente porque essas pessoas não vão mudar de opinião, independentemente de quais argumentos vocês apresentarem. Professor? Oi. Se um dia chegar um cara muito além do normal, tipo, o cara foda mesmo, mas que Einstein, e provar que a Terra é plana com argumentos que realmente existem, mudaria completamente a física, viraria de cabeça para baixo. Né? Sim, mudaria. Qualquer pessoa que apresente alguma teoria e consiga comprovar essa teoria com experimentos que podem ser reproduzidos por qualquer outro cientista no mundo e que conseguem prever fenômenos de forma assertiva, essa teoria vai mudar a física ou qualquer outro ramo que ela estiver. Isso é o que aconteceu com a teoria da relatividade, por exemplo. A gente vai falar, vamos chegar nisso e vocês vão perceber que a teoria da relatividade, ela destruiu com uma ideia que já estava consolidada há centenas de anos, que era a ideia de que a mecânica de Newton estava 100% certa. E, quando ela ficou comprovada, todos os cientistas aderiram. Hoje em dia, você não vê nenhum físico que diga a teoria da relatividade está errada. A mecânica de Newton é que estava certa. Que se apegue à mecânica de Newton eternamente, porque já tem experimentos que provam de que ela tem uma limitação da validade. Infelizmente,
o grupo de terraplanistas, eles usam de experimentos para provar que a Terra é plana, e quando os experimentos falham, eles não aceitam de que pode ser que a teoria deles esteja errada. Quando a mecânica de Newton começou a apresentar falhas, quem acreditava piamente na mecânica de Newton foi tentar provar de que ela estava certa. E, a partir do momento de que as tentativas de provar que elas estavam certas falharam, as pessoas passaram a concordar de que, ok, a mecânica de Newton tem erros. Os terraplanistas, em geral, nunca fazem isso. Você nunca vai encontrar um terraplanista que diz, não, eu acho que pode ser que a Terra não seja plana, porque eu estou fazendo os experimentos e não está dando certo. Em geral, os terraplanistas não aceitam de forma alguma, e se alguma pessoa for um terraplanista e ousar a fazer algum questionamento à teoria da Terra plana, esse cara vai ser automaticamente expulso do clã, né? Porque é difícil de dizer que a Terra plana é uma teoria, ela não é uma teoria. A Terra plana é uma religião. Terraplanismo é uma religião, não é uma ciência, porque ela não segue os passos da ciência. Ela é realmente um culto, uma seita, uma religião, onde as pessoas acreditam piamente em algo. Isso não é um problema quando você fala de religião, mas isso é um problema seríssimo em ciência, né? Os religiosos do catolicismo, das igrejas evangélicas, ou das religiões de matrizes africanas, ou de qualquer outra religião, há algum problema em eles acreditarem piamente em alguma coisa que não é provada cientificamente? Não há nenhum problema. A religião e a ciência não precisam brigar por nada, porque elas pensam coisas diferentes, né? A religião e a fé da pessoa, ela é individual, e aí tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam que o Deus certo é o Deus da Bíblia, do cristianismo, tem pessoas que acreditam que o Deus é o Deus do Alcorão. Isso não é nenhum problema se eles vivem em harmonia. O problema é quando uma religião tenta definir os ramos da ciência, que está em outro ramo completamente diferente. Seria como se eu, como físico, tentasse dizer qual é o jeito certo de fazer a conjugação de um verbo. Eu não tenho, não é o meu ramo de atuação, não é minha área de atuação, então não faz sentido falar em eu tentar ser a pessoa a falar sobre conjugação verbal. Eu posso até usar a conjugação verbal no meu dia a dia, assim como a religião usa a ciência no dia a dia, assim como a grande maioria dos cientistas tem a sua própria religião. Existe também uma grande ideia falsa de que todo cientista é ateu, e não tem nada a ver com isso. Eu não conheço nenhum, pessoalmente, cientista que é ateu. Eu conheço cientistas católicos, conheço cientistas evangélicos, conheço cientistas que são agnósticos, cientistas que são de diversas matrizes religiosas, mas eu não tive a oportunidade, não estou dizendo que não existe, mas não tive a oportunidade de conhecer nenhum cientista que é ateu, tá bom? Sim, todo dia a gente viaja no tempo. Todo dia a gente viaja um segundo, o tempo todo viaja um segundo para o futuro a cada segundo. Toda vez que um segundo passa, você viaja um segundo para o futuro. Veja aí, dá para viajar no tempo sem nenhum problema, tá bom? E depois desse grande parênteses que eu fiz aqui, eu descobri que, para eu conseguir terminar o conteúdo, eu vou ter que ir com essa aula até umas 2 horas da tarde, né? O pessoal acha que a gente vai ter que abortar o plano de esticar a aula e terminar todo o conteúdo. Talvez seja melhor marcar realmente a nossa aula extra para conversar melhor. Tá? Falta muita coisa ainda. E aí, o que é que eu quero ver com vocês? Se eu posso avançar até a gente terminar esse tópico, e a gente faz o outro tópico numa aula extra. Não dá para concluir hoje, não. Desculpa. Falei demais. Pode ser? Vou terminar só o tópico com aqueles minutinhos que vocês tinham dito que eu podia pegar, e aí a gente marca a próxima aula para quinta-feira de tarde, tá bom? Quinta-feira, às 2 da tarde, dá certo? Quinta, 14 horas? Não é obrigado a presença, não, tá bom? Eu vou deixar a aula gravada para quem não puder assistir. É só porque, como eu não achei aula já gravada no YouTube, então o material todinho da semana tem que ser gravado por mim. E aí, quem quiser participar da gravação comigo na quinta-feira, ótimo, é bom sempre ter alguém fazer algum comentário e tudo mais.
Se não, eu vou gravar sozinho mesmo e coloco a gravação para vocês, tá bom? O pessoal está perguntando se eu coloquei o link da chamada. Eu já coloquei. Alguém que estiver vendo aí o link, coloca, por favor, de novo. Bom, e eu vou continuar aqui tentando falar. Bem, fez-se essa experiência e como essa experiência, que era a experiência, vocês vão dizer, professor, mas só fizeram essa? Não, teve muitas outras experiências, mas essa, naquela época, não vão assim... Ah, Aline, tudo bem, você tem dependência... Todo mundo tem dependência ou é só você? Não sei. Acho que todo mundo tem dependência, não. É porque eu tenho que marcar essa aula na quinta-feira, porque na sexta-feira eu estou com todos os horários ocupados. Então vai ter que ser na quinta. Então eu vou marcar na quinta e você assista a aula gravada, tá bom? Assim que acabar a aula eu já vou colocar no YouTube, para ninguém perder essa aula. Porque ou é quinta tarde ou é quinta de manhã, mas quinta de manhã vocês têm aula já. Tem aula regular, tá bom? Então eu vou gravar essa aula, quem puder vir, eu agradeço para essa gravação, quem não puder vir, vai assistir a aula gravada, tá? Para não ter problema, todo mundo assiste depois. Vocês vão precisar usar essas aulas gravadas para responder as atividades, tá bom? Tá, vários experimentos foram feitos para tentar provar esse movimento da Terra em relação ao éter, mas de todos os experimentos, o que era mais promissor, o que se esperava que ia ser a bala que matou Kennedy, né, que ia arrematar o problema, era esse experimento de Michelson e Morley, e ele falhou. No que esse experimento falhou, ainda teve gente que tentou arrumar um jeitinho, né, digamos assim. Ainda tinha gente, naquela época já existiam pessoas negacionistas, então tentou-se salvar a ideia de que o éter existe. Qual foi a ideia? Foi o seguinte, olha, o éter existe, e por que o experimento de Michelson e Morley não conseguiu medir o movimento da Terra em relação a ele? Porque a Terra arrasta o éter junto com ela. A Terra, quando gira, leva o éter junto com ela. E é por isso que a gente não conseguiu medir. O grande problema foi o seguinte, se o éter existisse e ele fosse arrastado pela Terra, um dos fenômenos que os astrônomos estão mega acostumados a ver, que é o fenômeno da aberração da luz, não deveria acontecer. Que fenômeno é esse da aberração da luz? É o seguinte, toda vez que um astrônomo vai fazer uma observação de uma estrela, ele tem que levar, de uma estrela ou de qualquer outro astro do universo, ele precisa fazer essa observação inclinando o seu telescópio para compensar o movimento de rotação da Terra. Então, se ele está se movendo como a Terra gira, num certo sentido, ele não pode colocar o seu telescópio diretamente para cima, porque o movimento de rotação vai fazer com que o tempo, essa estrela ande um pouquinho para o lado. Então, é necessário compensar a inclinação do telescópio para confirmar não, né? Mas para ajustar o ângulo que a luz vai entrar. Se o éter arrastasse a luz, né? Se o éter arrastasse a luz, não, né? Se a Terra arrastasse o éter, que é onde a luz se propaga, eu não ia precisar fazer essa inclinação, porque a luz ia entrar na Terra, no ângulo onde a estrela está, e o movimento da Terra ia arrastar a luz, né? Junto com o éter. Mas isso não acontecia. Outra coisa também que provou que isso não era verdade é que foi feito vários experimentos de medição da velocidade da luz dentro de um fluido, né? Pega um tubo com água e media a velocidade da luz dentro do tubo com água parada e fazia a medição com a água em movimento. E nunca se verificou nenhuma diferença na velocidade de propagação com esse movimento, que jogou por terra a ideia de que o éter era arrastado. Então, bem, não era um problema no eletromagnetismo e, aparentemente, não era um problema na relatividade de Galileu, na teoria da relatividade. Então, qual é a próxima solução? Bem, se o princípio da relatividade estava certo e se aplica a todas as leis físicas e as equações de Maxwell estavam todas corretas, só quem podia estar errado era Newton. Então,
a mecânica newtoniana devia estar errado, e as transformações de Galileu, vejam que não era o princípio da relatividade de Galileu, mas sim as transformações de Galileu, não podiam estar as duas corretas ao mesmo tempo. Ou a mecânica de Newton estava correta e deu problema e tem problema nas transformações de Galileu, ou as transformações de Galileu estão corretas e tem um problema na mecânica de Newton. Né? Para verificar isso, a gente tinha que ver algum desvio nas leis da mecânica newtoniana. E, com isso, concluir que, de fato, não existe o tal do éter. E quem chegou a essa conclusão foi esse senhorzinho aqui, que trouxe a conclusão de que, de fato, o éter não existe, galera. E essa foi a cartada final mesmo. Einstein provou com a sua teoria, que foi verificada experimentalmente depois em todos os aspectos, de que o éter não existe. E o éter não existe por quê? Porque a mecânica newtoniana não está completamente correta e as transformações de Galileu também não estão completamente corretas. Para entender o finalzinho dessa história, a correção dessa história, a gente vai entrar no terceiro tópico, que é a teoria da relatividade restrita, que vai ser na próxima aula, porque senão a gente fica aqui até o final da tarde e não conclui, tá bom? Então, vou encerrar essa aula por aqui. Vejam, a gente está no slide 28. Para terminar a teoria da relatividade, eu ainda teria que ir até o slide 41. Então, é impraticável e eu não vou ficar aqui correndo, lendo o texto sem poder explicar e observar, porque a gente não vai ganhar nada com isso. Então, quinta-feira, 14 horas, nos encontramos aqui, quem puder, quem não puder, não tem problema, a aula vai ficar gravada, tá bom? Professor, e a gravação? O senhor não vai desligar, não?